Ninguém acredita na história real de vó, que engravidou o milionário e revelou o golpe da esposa. Era uma manhã ensolarada e tranquila em um pequeno bairro, onde a vida parecia seguir seu curso sem surpresas. Mas ali, na casa da dona Gabriela, de 78 anos, o passado batia a porta com uma força impressionante. Sofrida e solitária, ela dedicava os dias a costuras e lembranças. Entretanto, por trás das linhas de suas criações, escondia-se uma história que faria qualquer um boquiaberto. Uma história de amor proibido, traições e segredos que moldariam não só sua vida, mas também a do filho, que criou longe das convenções sociais. Aos 18 anos, Gabriela se viu enredada em um romance ardente com o Dr. Paulo, um médico de renome, casado e pai de 2 filhos. Ele se apresentava com seu sorriso charmoso e olhos que brilhavam, prometendo um futuro sem limites. Mas aos poucos, o que parecia um conto de fadas se transformou em pesadelo. Quando a gravidez foi revelada, a esposa dele, Dona Beatriz, não hesitou. "Saia da minha casa, sua imoral!" gritou, expulsando Gabriela sem piedade e condenando a jovem ao mundo de vícios e murmúrios. Sozinha e com um filho por vir, ela passou a andar com um peso no coração e um nó na garganta, carregando o segredo de Benício como uma cruz. A rejeição da sociedade a fez se trancar em um ateliê de costura, onde transformava retalhos em vestidos, mas não conseguia transformar a dor que sentia. Enquanto trabalhava, lembra-se das risadas de Paulo, dos momentos doces que agora eram sombras em sua memória. Em sua luta diária, a voz de Benício, sempre curiosa sobre seu pai desaparecido, era como um eco que não a deixava em paz. "Por que eu não posso conhecer o meu pai?" perguntava ele, olhos grandes e esperançosos. Em resposta, Gabriela apenas sorria tristemente. Seu coração partido entre o amor que sentia por ele e o medo de revelar a verdade. Era um labirinto emocional sem saída. Então, um dia fatídico, o passado se apressou a entrar na vida de Gabriela, como um furacão. O Dr. Paulo, agora envelhecido e doente, reapareceu. Ele desejava a reconciliação, implorando para ver o filho, que por tanto tempo fora um estranhão para ele. O seu peito apertou. O amor que pensou ter esquecido voltou, trazendo à tona sentimentos mistos: amor, tristeza e um toque de rancor. O coração de Gabriela já não batia da mesma forma. As memórias de dor voltaram, e o que parecia ser um retorno esperançoso se tornava uma nova tempestade. E num desfecho dramático, Paulo, cuja presença fez com que Gabriela revisse suas decisões, faleceu inesperadamente. A morte dele a deixou em um mar de confusão e tristeza. Agora, sozinha, ela se deparava com uma carta que ele deixara para trás. Ao segurá-la, um misto de medo e esperança cresceu dentro dela. O que estaria escrito ali? Um segredo que poderia mudar tudo sobre sua história e a de Benício. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriela segurava a carta com mãos trêmulas. O papel amarelado parecia pesado, carregando não só as palavras do amante, mas um peso que ela mal conseguia imaginar. Com o coração acelerado, ela abriu a carta, mal sabendo que sua vida estava prestes a mudar novamente. As primeiras linhas eram uma declaração de amor, um pedido de perdão, mas logo as palavras tomaram um rumo inesperado. Gabriela, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. Sinto que nosso filho merece conhecer a verdade. E apesar da dor que isso pode causar, você deve saber. Ela parou. O mundo ao seu redor começou a girar. Eu não sou o seu único amor. E você não é o único amor da minha vida. Ele escreveu. Quase não conseguiu seguir. O que significava aquilo? Ela precisava de respostas, mas a cada linha lida, mais confusa ficava. Paulo continuava, revelando que, por muitos anos, ele tinha mantido um relacionamento secreto com uma mulher que também tinha direito ao seu coração. Ela queria empurrar a carta longe, mas seus olhos estavam grudados nas palavras. A mulher com quem eu amei incondicionalmente é... E então, uma pausa ameaçadora. Gabriela prendeu a respiração, sem saber o que esperar. Quando terminou de ler, um grito ecoou dentro dela. A sua mãe, Gabriela! A mãe do Benício. O quê? Era impossível. A sua própria mãe havia tido um relacionamento com Paulo. Ela nunca imaginou, nunca! Um nó de raiva e confusão se formou em sua garganta. Ali, em meio ao ateliê silencioso, era como se um furacão tivesse passado por cima dela. As paredes pareciam estreitar-se. A luz do sol que entrava pela janela tornou-se ofuscante. Ela sentiu o estômago revirar. Um choque tão profundo que doía. O que isso significava para ela e Benício? O homem que desconsiderou sua existência como pai também tinha um outro laço, um vínculo com sua mãe? Assim que a palavra mãe se instalou em sua mente, a porta da cozinha se abriu com um rangido e Benício entrou, sorridente e inocente. Ao ver a expressão de sua mãe, o sorriso desapareceu. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Ele se aproximou, balançando a cabeça, tentando entender a sua súbita mudança de humor. Benício, precisamos falar. A voz dela tremia. Ele precisou de um momento para processar. É sobre seu pai, ela sussurrou, a dor no peito lhe cortando a respiração. Mas antes que ela pudesse continuar, o celular dela vibrou, cortando aquele momento tenso. Era uma mensagem de um número desconhecido. Gabriela, temos que nos encontrar. O que souber sobre o Dr. Paulo e o que ele fez ao seu filho deve ser revelado. A verdade é mais complicada do que você imagina. Uma onda de medo tomou conta dela. Quem era essa pessoa? O que mais havia por trás desse mistério? Olhando para Benício, seu coração se despedaçava com a promessa e a dúvida que pairavam no ar. As palavras da carta queimavam na sua mente e a revelação a deixou em um abismo de perguntas sem resposta. Agora, as certezas que tinha sobre sua vida estavam desmoronando. O que a verdade revelaria? E quem mais estaria envolvido nessa teia de segredos? Gabriela estava em estado de choque, segurando a carta de Paulo nas mãos. A revelação a respeito de sua mãe a deixou completamente confusa. O que mais aquela carta escondia? Seu coração disparava e ela mal conseguiu respirar.
A mensagem do número desconhecido vibrava em seu celular, puxando-a de seus pensamentos sombrios. Quem? É você? Ela murmurou, olhando para Benício, que a observava com preocupação. Mãe, você está pálida. O que está acontecendo? Benício, eu preciso entender essas coisas sobre seu pai. Há muita coisa que você não sabe. O que pode ser pior do que o que já sei? Ele me abandonou! As palavras do filho cortaram o ar. Gabriela queria gritar, mas a dor a sufocava. Ela precisou tomar fôlego antes de se aprofundar. Se sua vida é cheia de segredos, a minha também é. A voz dela tremia, mas havia uma força crescente. Eu não sabia que a sua mãe também havia. O celular vibrou de novo. Dessa vez, um sentimento de urgência tomou conta dela. Ela olhou para a tela e decidiu abrir a mensagem. As palavras a fizeram sentir um frio na espinha. Gabriela, é urgente. Você precisa saber que o Dr. Paulo não era quem você pensa. Venha ao parque da cidade, perto do Carvalho. Não leve ninguém. Benício olhou curioso, a angústia pintada em seu rosto. Mãe, o que é isso? Gabriela hesitou. Ela estava prestes a negar, mas uma força interior a impediu. Seria esse o caminho para descobrir a verdade? Eu preciso sair, ela murmurou, quase para si mesma. Vou encontrar uma resposta. Você não pode ir sozinha! Benício protestou, mas Gabriela fechou os olhos por um instante. Era uma decisão que não poderia ignorar. Essa é uma questão de vida. Oh, morte! Benício, eu preciso disso! A expressão do filho se endureceu, mas ele não teve tempo de protestar. Sem olhar para trás, Gabriela se apressou para fora da casa. O ar fresco estava repleto de inquietação, cada passo ecoando seu medo e a urgência de um resultado. Chegou ao parque rapidamente. Enquanto se aproximava do Carvalho, seu estômago se revirava. Então, do fundo da penumbra, uma figura alta surgiu. Era um homem, mais velho, com traços conhecidos. O choque percorria seu corpo. Doutor Paulo? Ela não conseguia acreditar no que via. Mas não era ele, não mais. O homem parou em frente a ela. O coração de Gabriela disparou. Você deve ser Gabriela? Começou ele, a voz carregada de um peso. Eu sou Miguel, o advogado de Paulo. Temos muito que discutir. Com um olhar tenso, ele entregou a ela um envelope grosso. Paulo deixou instruções e segredos que precisam ser revelados. Não é só sobre seu pai. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas. O que mais você sabe? O que ele fez? Você não pode imaginar. Mantenha a mente aberta e a verdade pode doer. O que você vai descobrir mudará tudo. Nesse instante, o telefone dela apitou de novo. Um alerta de emergência. Uma ameaça à sua vida. Benício havia seguido sua mãe. Agora estava parado na entrada do parque, a expressão misturando preocupações com mágoa. Mas atrás dele, uma silhueta obscura se esgueirava. As cólicas de pânico invadiram Gabriela. Benício, volte! E no mesmo momento, o homem de traje escuro avançou em direção ao filho dela. Gabriela gritou, a voz arrastada pelo terror. O envelope deslizou de suas mãos, caindo ao chão. Enquanto ela corria em direção a Benício, o mundo em torno dela parecia desmoronar. À medida que chegava perto, a silhueta rapidamente revelou a face. Era uma mulher, idêntica a Gabriela. O choque foi tão forte que quase a derrubou. Benício, vá! Ela gritou. Mas a jovem paralisou.
A expressão dela era de desespero e dor. Você não deveria estar aqui, Marcela. O homem gritou e, perdendo a compostura, Gabriela ficou sem palavras, tão perdida que não sabia como reagir. Quem é você? O que está acontecendo? O retorno dos ecos de passado e presente a cercavam de um jeito que ela nunca havia imaginado. A verdade estava prestes a vir à tona de um jeito que iria desestabilizar tudo. As certezas estavam se desfazendo e no fundo de seu ser ela entendia que, no final, a pergunta não era só sobre a herança, mas sim sobre a vida e a mulher que se tornara. Diante dela estava uma reviravolta devastadora. O que mais estava envolvido nessa teia de segredos? Gabriela estava paralisada, incrédula, diante daquela figura que parecia ter saído de um pesadelo. O homem se adiantou, mas antes que pudesse falar mais, um grito cortou o ar. Mãe! Benício estava paralisado, confuso entre o medo e a curiosidade. Quem é essa mulher? O que está acontecendo? Eu não sei. O pânico tomou conta de Gabriela. O tempo parecia se arrastar enquanto a tensão aumentava. A mulher olhou para ela com desespero nos olhos. Você não entende? Eu sou sua irmã. A revelação atingiu Gabriela como um soco no estômago. Um turbilhão de emoções a atormentou, enquanto a realidade da situação a sufocava. Como isso era possível? Abriam-se portas para segredos que ela nunca soube que estivessem ali. A verdade dançando na beira de seus lábios. E Benício, ele não podia saber. A perplexidade de Benício só aumentava. Irmã? Mãe? Isso é verdade. A angústia em sua voz cortava como uma faca. Gabriela sentiu seu coração disparar. Benício, eu... Antes que pudesse terminar a frase, o homem de traje escuro avançou novamente. Mas desta vez, com um olhar feroz. Vocês não podem ficar aqui! Sua voz era carregada de uma urgência que fazia o corpo de Gabriela travar. Isso é muito perigoso! A pressão estava insuportável. O que você sabe sobre isso? Gabriela exigiu, sua voz tremendo, mas ele apenas balançou a cabeça, seu olhar passando rapidamente por Marcela e Benício, como se calculasse a situação. Paulo cometeu erros, e muitos deles estão prestes a vir à tona. Você não pode estar aqui. Ele se virou para Marcela, impondo uma presença que fazia o medo aumentar ainda mais. Você também está em perigo. A partir de agora, você precisa nos ouvir, disse Miguel, o advogado, agora aparecendo mais uma figura protetora. Toda essa situação gira em torno de um segredo que Paulo tomou para si. E isso envolve muito mais que doar uma vida à sua família. Gabriela estava atordoada. Olhou para a carta que ainda estava caída no chão. O que Paulo fez? O que ele escondeu? O desespero na sua voz ecoou. E moleza, desespero. E Gabriela estava atordoada. Olhou para a carta que ainda estava caída no chão. O desespero na sua voz ecoou, implorando por respostas. Gabriela, você deve entender. Ele não era o homem que você acreditava conhecer. Ele estava envolvido em negócios que poderiam destruir vocês. A voz de Miguel soava cada vez mais urgente. E as escolhas dele têm consequências. Uma sombra que vai atrás de todos que cruzaram seu caminho. Antes que a conversa pudesse avançar, houve um barulho. Um carro parou abruptamente perto do parque e a porta se abriu. Uma figura apareceu e Gabriela reconheceu.
Era Dona Beatriz, a esposa de Paulo, mas com algo diferente em seu olhar. Uma determinação que fazia seu sangue gelar. Vocês todos, parem! Gritou ela, avançando em direção ao grupo. Uma presença que obscamente misturava desafio e autoridade. O olhar aflito que tinha por seus filhos fez com que Gabriela hesitasse. Paulo deixou coisas inacabadas. E agora não podemos ignorar as consequências. As palavras de Beatriz eram como um trovão, quebrando o ar. Tenso, ele terá que pagar, e não podemos ficar em silêncio. O que quer que ele tenha feito, a verdade precisa ser revelada. O universo girou e todos pareciam em perigo. Gabriela olhou para Benício, com os olhos arregalados, buscando compreensão no olhar dele. As emoções estavam afloradas, entrelaçadas como um novelo que não sabiam como desembolar. Naquele momento, tudo parecia possível e ao mesmo tempo ameaçador. Então, o que vamos fazer? Gabriela perguntou, a voz falhando enquanto cada peça se juntava em sua mente. A tensão era palpável e todos se preparavam. O que mais estava por vir? Isso é apenas o começo, respondeu Miguel, com a revelação de que os segredos ainda tinham mais camadas. O nó na garganta de Gabriela se apertou. O que mais estava escondido? E até onde tudo isso iria? E se a verdade fosse um risco maior do que já estavam enfrentando? Gabriela estava paralisada, incrédula diante daquela figura que parecia ter saído de um pesadelo. Diante dela, Marcela, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou. Você não entende. Eu sou sua irmã. A revelação a atingiu como um soco no estômago. As palavras ficaram ecoando na mente de Gabriela. Enquanto tentava processar a ideia de que tinha uma irmã desconhecida, Benício, angustiado, olhou entre as duas, confuso. Mãe, isso é verdade! O desespero na voz dele cortava como uma faca. Mas antes que pudesse responder, o homem de terno escuro avançou novamente. Vocês não podem ficar aqui! Gritou ele, sua autoridade causando um silêncio absurdo. O olhar tenso de Miguel passava de Beatriz para Marcela, trazendo uma nova camada de tensão. E se encontrarem vocês, Paulo não protege mais ninguém. A situação ficou muito maior do que imaginamos. Gabriela não sabia se deveria sentir medo ou raiva. E que você sabe sobre isso? Sua voz tremia, enquanto ela tentava manter a calma. Ele cometeu erros, muitos erros, respondeu Miguel, sua voz gravemente séria. Os negócios de Paulo não se resumiam a apenas um relacionamento. Ele esteve envolvido em algo muito mais obscuro que afetou vidas. E agora aqueles que estiveram perto dele estão em perigo. Dona Beatriz piscou, claramente confusa. Você sabe o que está dizendo? O que Paulo fez envolveu nossa família? O que está escondido? Miguel hesitava, mas finalmente disse: o que Paulo deixou pode arruinar a vida de vocês e a de muitos outros. Ele fez inimigos poderosos, pessoas que não hesitarão em fazer mal a quem estiver no seu caminho. Ouvindo isso, Gabriela sentiu um frio na espinha, como se a realidade estivesse se desdobrando de um jeito assustador e completamente fora de controle. Era demais. O passado a cercava e agora havia a sombra de um presente ameaçador. E o que você propôs, um deslize dele? Gritou Marcela, a voz dela cheia de dor. Deixa tudo em risco. A gente, a verdade que nos mantém unidas e... Miguel inspirou fundo, como se soubesse que estava prestes a revelar outra bomba. Vocês precisam saber.
Paulo não foi quem todos pensavam que ele era. Ele fez um acordo. Um que pode ter sérios impactos na sua família. E uma vez que você descobrir, não será mais seguro para vocês. Estão em jogo segredos que carregam vidas. E quando o terror subiu no peito de Gabriela, um grito cortou o ar. Vindo de longe, a fúria era inconfundível. Dona Beatriz sabia que seus segredos iriam voltar. Era uma voz familiar, mas Gabriela hesitou em identificar. Era Carla, a ex-namorada de Paulo, com um olhar de vingança. Ao seu lado, um grupo de homens trajados, com feições duras e ameaçadoras. Não, saiam daqui! Miguel tentou argumentar, mas a tensão explodiu. Os homens avançaram em direção ao grupo. Vocês não podem serrar a vermelha! Andréia, a mais velha, falou com raiva. Se Matthew não está aqui para se proteger, então vocês vão pagar por isso. Fujam! Miguel gritou, mas já era tarde demais. O pânico tomou conta. Gabriela puxou Benício e Marcela. Mas os homens estavam se aproximando, cortando caminho. O tempo parecia desacelerar com a adrenalina. As vozes e os gritos misturavam-se com o som dos passos pesados, enquanto a dura realidade do momento tomava conta. No meio da confusão, a máscara de segurança começou a cair. Seu pai fez uma escolha e agora vocês terão que arcar com as consequências. As palavras de Andréia ecoaram e cada membro no grupo ficou paralisado. O que mais não sabiam? O que mais estava em jogo? Gabriela, Benício e Marcela estavam no olho do furacão. E a verdade que pareciam ignorar agora se tornava uma ameaça fatal. O que iriam fazer? O que mais estava escondido? A tensão no ar era insuportável. E tudo o que podiam fazer era esperar pelo inevitável, sem saber quem ou que sobreviveria ao final. Gabriela estava paralisada, incrédula diante daquela revelação. Irmã? A palavra ecoou em sua mente, enquanto o calor da situação se intensificava. Benício olhou para Marcela e depois para a mãe, como se tentasse pegar um fio de entendimento no meio do caos. Mas a tensão crescia. Então isso é verdade? Disse Benício, com a voz embargada. O que isso significa para nós? O desespero em sua expressão fez o coração de Gabriela se apertar. Miguel falava, tentando apaziguar os ânimos, mas seus olhos estavam fixos em Dona Beatriz, que estava agora praticamente paralisada. Não é o momento de discutir isso. Precisamos sair daqui já! Então, como se o destino estivesse conspirando de forma cruel, o homem interno escuro avançou. Vão embora agora! Não sei quanto tempo temos para sair dessa, e se não fizerem o quê? Eu digo, todos vocês estarão em perigo. Sua voz era uma mistura de urgência e pânico, como se algo muito sério estivesse em jogo. Neste momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro piscou os faróis, e antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão ressoou, sacudindo o chão sob os pés deles. Ouvindo o estrondo, todo o grupo ficou paralisado. O ar estava cheio de poeira e fragmentos voando. E um grito cortou a confusão. Marcela! Gabriela gritou, tentando encontrar a irmã no meio do caos. O pânico tomou conta, enquanto a poeira se dissipava, revelando a cena caótica. Aquilo não era um simples confronto, era uma emboscada. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções, mas Gabriela permaneceu imóvel, com o coração acelerado. Então, em um movimento rápido, um dos homens do grupo de Beatriz foi atingido.
Ele caiu no chão com um movimento seco, a expressão de choque estampada em seu rosto. Um frio percorreu as costas de Gabriela. O que estava acontecendo? Como chegara a esse ponto? Neste momento, tudo parecia em câmera lenta. Miguel agarrou a mão de Benício, puxando-o para trás. Precisamos sair agora! Mas o medo havia paralisado Gabriela. Ela ainda buscava por Marcela, olhando desesperadamente para a multidão em pânico. E foi quando seu olhar encontrou a face de Beatriz, que parecia mais pálida do que nunca. "O que você fez?" Gabriela perguntou, a voz cheia de incredulidade. O que ela sabia? Que segredos estavam escondidos sob essa fachada de poder e bravura? A resposta nunca veio, pois outro barulho ensurdecedor rugiu. Desta vez, o som fez os vidros do pátio se estilhaçarem ao redor deles. Benício gritou: "Mãe, vamos!" E o chamado de urgência fez Gabriela agir. Ela começou a correr, puxando Benício em direção a uma saída mais próxima. "Marcela!" ela gritou, enquanto tentava localizar a irmã. A adrenalina tomava conta, mas uma parte dela se perguntava se ela teria o que precisava. O que restava, agora que a verdade ameaçava destruí-los? Finalmente, uma visão de Marcela surgiu, em meio ao turbilhão. Ela estava caída, com o braço ferido. O coração de Gabriela despedaçou. "Marcela!" Ela se atirou em sua direção, mas antes que pudesse alcançá-la, outro estrondo fez suas pernas tremerem. "Vamos, rápido!" Miguel gritou, agarrando a mão de Gabriela, arrastando-a para longe. Mas a cada passo, Gabriela sentia o peso da luta, da verdade e da família desmoronando ao seu redor. Seus olhos se fixaram em Marcela mais uma vez, quando ela gritou: "Mãe, Gabriela não vai embora!" E então tudo girou. Ela não conseguiu entender. O sentido se perdeu em meio ao caos. A dúvida começou a tomar conta. Quem eram eles verdadeiramente? Marcela, a irmã, ou uma estranha? Como essa rede de mentiras e segredos se torceu tão apertado? "Você não pode deixar isso assim!" Marcela gritou em meio à poeira. A cena se intensificava enquanto Gabriela hesitava, dividida entre as revelações e o instinto de proteger seu filho. No momento em que ela olhou para trás, outra explosão ressoou, mais próxima. O chão parecia se abrir debaixo dela. Uma sombra se ergueu no horizonte e algo pesado e imponente se aproximava. Uma figura familiar. Uma que nunca deveria estar ali. Surpresa, meu amor. Eu sinto muito. Mas você não pensou que poderia escapar assim, não é mesmo? Era Paulo, ressurgindo no meio desse frenesi. O homem que nunca deveria ter deixado o passado para trás. E naquele instante, a verdade finalmente começou a doer de verdade. Seu retorno significava que todas as promessas de proteção e revelação estavam novamente em jogo. O choque na cara de Gabriela quando ele disse aquelas palavras era indescritível. O que ele tinha a dizer agora que estava tudo perdido? E o que mais estava por vir? Gabriela estava paralisada, incrédula diante daquela revelação. "Irmã?" A palavra ecoou em sua mente, enquanto o calor da situação se intensificava. Benício olhou para Marcela e depois para a mãe, como se tentasse entender essa nova realidade em meio ao caos. Mas a tensão crescia.
Então isso é verdade? Disse Benício com a voz embargada. O que isso significa para nós? O desespero em seu olhar fazia o coração de Gabriela se apertar. Miguel tentava acalmar-os ânimos, mas os olhos dele estavam fixos em Dona Beatriz, que estava agora praticamente paralisada. Não é o momento de discutir isso. Precisamos sair daqui já. Então, como se o destino estivesse conspirando de forma cruel, alguém gritou do além. Surpresa, meu amor! Eu sinto muito, mas você não pensou que poderia escapar assim, não é mesmo? Era Paulo, ressurgindo no meio desse frenesi. O coração de Gabriela disparou. A expressão de todos mudou. A atmosfera se tornou pesada, como se o ar ao redor estivesse impregnado de uma ameaça palpável. Isso não pode ser real, murmurou Gabriela, tentando agir como se o pesadelo não estivesse acontecendo. Mas os olhos de Paulo eram reais. E ele estava ali, mais próximo do que nunca. Paulo, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram como um sussurro, misturadas com raiva e medo. Beatriz estava em choque, o rosto pálido como uma folha de papel. Eu não achei que as coisas já tinham chegado até aqui, Paulo disse, com um sorriso nervoso. Mas parece que a festa começou sem mim. As vozes começaram a se entrelaçar, mas então Miguel tomou a frente. Você não deveria estar aqui. É perigoso. Não só para você, mas para todos nós. Perigoso? Paulo riu, mas o som era amargo. Vocês ainda não entenderam, não é? A verdade que eu carrego é muito mais pesada do que qualquer um de vocês pode suportar. Foi nesse momento que uma figura misteriosa surgiu por trás de Paulo. Era alguém que ninguém esperava. A verdadeira mãe de Marcela, uma mulher idosa e reluzente, com uma expressão que estava a meio caminho entre a tristeza e a raiva. Paulo, o que você fez? O eco da sua voz fez a pele de todos se arrepiar. Gabriela piscou, confusa. Quem é você? O pânico tomou conta enquanto ela lutava para juntar as peças. A mulher avançou, o olhar firme. Eu sou Renata, ela disse, com uma risada maléfica e um brilho nos olhos. E o silêncio caiu como um peso na atmosfera. E a verdade que Paulo escondeu é que essa família nunca foi como você pensou. Debruçando-se para a frente, Renata continuou. O que você sabe sobre mim e sobre essa família? Pode mudá-la para sempre. O que a maioria não sabe é que Paulo não só teve um caso com a sua mãe, mas também é o pai verdadeiro de Marcela. O que significa que você e Marcela são, na verdade, irmãs de sangue. Mas não é tudo. Ele teve outros filhos também. O tempo parou. O impacto chocante reverberou pelos corações de todos ali. A revelação pendia no ar como uma lâmina afiada, cortando tudo a seu redor. Uma onda de emoções tomou conta de Gabriela. Sua mente girava e ela estava sem ar. Benício, percebendo a gravidade da situação, olhou para a mãe e então para Marcela, com lágrimas nos olhos. O que você está dizendo? Renata continuou sem dar atenção à confusão. O relacionamento dele era mais complexo. Ele estava envolvido em algo que atingia diretamente cada um de vocês. A vida de todos está em risco. As palavras de Renata pareciam um eco sombrio da verdade. Algo que estava prestes a desmoronar na vida de todos. E enquanto o caos se desenrolava, Miguel tentou puxar todos para a realidade. Precisamos sair. Agora! Mas Gabriela estava presa. Como isso poderia ser? Tudo havia mudado em segundos.
E a ideia de 4 vidas entrelaçadas por mentiras ficou ainda mais opressora. A confusão, o medo e o desespero a encurralavam. Marcela, o que você tem a dizer sobre isso? A voz de Gabriela estava cheia de angústia. Marcela estava em choque. A expressão dela misturada entre medo e desespero. Eu não sabia. Ninguém me disse. Eu só queria encontrar a verdade. O que estava acontecendo? À medida que Paulo se aproximava mais, as nuvens escuras começaram a se formar. Infelizmente, Marcela, você não tem ideia do que essa verdade implica. E ainda resta muito mais para revelar. Nesse momento, uma sirene começou a tocar ao longe, cortando a tensão, mas a realidade só aumentava. Os rostos de todos estavam pálidos, confusos. A verdade que se aproxima será a última coisa que vocês verão. Paulo estava prestes a abrir a caixa de Pandora, mas ninguém sabia o que estava por vir. Gabriela segurou a mão de Benício e olhou para Marcela, que parecia tão perdida quanto ela. E enquanto a tensão atraía um novo nível de pavor, a sirene se aproximava cada vez mais, tornando a atmosfera mais sufocante. O que acontecerá em seguida? O que mais Paulo estava escondendo? O que mais o passado guardava para todos eles? A sirene que se aproximava gritava em cortantes ondas de pânico. Mas no fundo, o tumulto das revelações de Renata reverberava ainda mais alto na mente de Gabriela. Como assim Paulo é o pai de Marcela? O pensamento era como um furacão, levando tudo embora. Benício estava ao lado dela, a expressão misturada entre confusão e medo. Vocês nunca souberam da verdade! Paulo a encarava, um sorriso distorcido dançando em seus lábios. A tensão aumentou e uma nuvem de desconfiança se formou. Deixe tudo isso! O que importa é que estou aqui agora e podemos resolver isso. Resolver como? A voz de Gabriela saía entrecortada. Você destruiu vidas com suas mentiras. Silêncio! Não temos tempo para discutir isso, Miguel gritou, segurando a mão de Benício com força, enquanto olhava ao redor, nervoso. Precisamos sair, agora! Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um novo estrondo cortou o ar. O chão sob eles tremeu e um grito ecoou na distância. Gabriela viu Renata dar um passo à frente. Um olhar de desespero no rosto. Ele não tem apenas segredos. Paulo, há algo ainda pior. Paulo riu, mas não era uma risada de alívio. Era uma risada de desespero. Você não sabe do que está falando. Não foquem em mim. Tem forças maiores em ação. Do que você está falando? Gabriela gritou, seu coração batendo em descompasso. Ela não queria acreditar que havia algo mais sombrio à espreita. Então, um grupo de homens armados apareceu na entrada do parque. A tensão tomou conta de todos e a adrenalina disparou nas veias de Gabriela. Quem são eles? Benício sussurrou, os olhos acionando uma alerta de medos. Os inimigos de Paulo, Miguel respondeu, a voz tremendo. Eles estão aqui para cobrar tudo o que ele deve. O clima esquentou em segundos. O homem de terno escuro olhou para eles, pálido. Corra! Ele gritou, puxando Benício e Gabriela. Mas antes que pudessem se mover, uma mulher avançou. Era Carla, a ex-namorada de Paulo, com um olhar de fúria. Você destruiu sua própria família, Paulo. Agora todos pagarão por isso. Não, não, espera! Paulo ergueu as mãos, mas o desespero estava estampado em seu rosto. Vocês não sabem o que está em jogo. A atmosfera se tornou insuportável.
Para onde correr? O pânico crescia, as sirenes soavam mais altas. E assim que o grupo começou a se dispersar, algo muito inesperado aconteceu. Um tiro ecoou direto no ar e tudo parou. Gabriela se virou bruscamente, mas o que viu a fez gelar. Renata caiu no chão. Sua expressão virou uma máscara de dor. Mãe! Marcela gritou, correndo até ela, mas era tarde demais. O impacto era violento. Gabriela, em choque, tremia ao ver a cena se desenrolar diante de seus olhos. Não! O que você fez? Paulo berrou, o desespero tomando conta. Todo mundo estava gritando. O caos tomou conta enquanto o choque se espalhava. Gabriela sentiu o ar se esvair. E então, de maneira estrondosa, a verdade surgiu como um relâmpago. Eu não sou sua mãe, Gabriela, Renata murmurou, um sorriso amargo nos lábios. Você foi trocada ao nascer. Seu verdadeiro nome é Carolina. E o mundo ao redor de Gabriela desabou. Essa não pode ser a verdade. Ela gritou, o coração batendo no peito feito um tambor. Isso tudo que eu tinha, não é real? O peso das palavras a abalou. Benício olhava para ela confuso, sem entender onde todos estavam. Mãe, o que ela quer dizer? Gabriela se sentiu perdida. As peças dessa história tortuosa estavam se rearranjando. Não havia como voltar agora. Como assim? Ela tinha vivido uma mentira por toda a sua vida. E quando o barulho da sirene se intensificou, tudo parecia desmoronar. Para onde correr? O passado e o presente colidiam em um único ponto de ruptura. A boca seca e o coração bomba no peito. O que tudo isso significava? E acima de tudo, quem ela realmente era agora? O mistério da sua vida havia se tornado uma armadilha, e Gabriela percebeu que esse dia ainda mostraria mais segredos, mais revelações e mais dor. O que fazer agora? Ela pensou, enquanto olhava para a recém-descoberta irmã. O futuro era mais incerto do que nunca. Gabriela estava paralisada, incrédula diante daquela revelação. O quê? Você está dizendo que eu não sou sua filha verdadeira? A pergunta saiu como um sussurro e a dor cortou seu peito. A confusão tomou conta da cena e o barulho da sirene se aproximava, formando uma sinfonia caótica aos seus ouvidos. Marcela, lágrimas escorrendo pelo rosto, parecia tão perdida quanto ela. O que está acontecendo, mãe? A voz dela era um fio de desespero. Benício olhava entre as duas, as mãos tremendo, sem entender. Parem, por favor. Renata gritou, mas suas palavras mal conseguiam atravessar a tempestade de emoções. A dor no ar era palpável. Tudo parecia desmoronar. E Paulo se aproximava, olhos cheios de terror, mas também um leve sorriso, como se soubesse que o caos estava apenas começando. Essa é uma piada? Algo que você inventou para nos confundir? Gabriela questionou, sua voz subindo em pitch, a raiva começando a tomar conta dela. Como você pode fazer isso com a gente? Renata balançou a cabeça. Não é uma piada. Eu não sou sua mãe, Gabriela. Truf, é como você veio ao mundo. E quem decidiu isso? Não sou eu. É o destino. Ela estava claramente angustiada. E Gabriela não sabia se acreditava. Uma parte dela queria gritar. Outra queria chorar. De repente, uma voz de dentro da multidão chamou. Vocês precisam saber a verdade sobre todos vocês. Era uma mulher que ninguém reconhecerá. Seu modo de falar, decididamente, não era apenas de pânico.
Seu olhar penetrante encontrava reticências na agitação. Vocês todos estão em perigo! Miguel se virou confuso. Quem é você? A tensão no ar fazia os músculos de Gabriela ficarem tensos, como se sua vida estivesse pendendo por um fio. A mulher avançou, com uma presença imponente. Eu sou a amiga que Paulo deixou para trás. E o que vou revelar mudará tudo. O tipo de revelação que poderia instigar mais perguntas do que respostas. Paulo fez mais do que apenas ter casos. Ele estava envolvido em algo grande, algo que está voltando para cobrar o que é devido. E as vidas de vocês estão nas linhas de fogo. Um grito arrasador ecoou quando os olhos de Renata se arregalaram. O que você quer dizer com isso? O que ele fez? Antes que pudesse responder, a sirene estava tão próxima que pareciam estar nas páginas de um livro de terror. O tempo parecia parar, e nesse exato momento, um braço forte agarrou o ombro de Gabriela. Ela girou, de repente, paralisada, por um choque ainda maior. Era Carla, a ex-namorada de Paulo, e em seu olhar havia uma mistura de amor e fúria. O que Paulo fez vai destruir todos nós. Gabriela repetiu, a confusão se transformando em pânico. Como você pode saber disso? Carla olhava para Renata e então para Paulo, o tom de urgência em seus olhos. As coisas não são como vocês pensam. Paulo não apenas traiu. Ele se envolveu em algo muito maior. Uma organização que não perdoa os erros. Organização? Miguel resmungou, tentando vasculhar a situação. O que você está tentando nos dizer? Essa não é apenas uma questão de amor ou família. É vida ou morte. Como você acha que Paulo conseguiu se manter fora do radar por tanto tempo? O que havia por trás de tudo isso agora está voltando para cobrar. As palavras de Carla pareciam cortar o ar. Gabriela olhou para Paulo, e ele não era mais o homem que ela uma vez tinha amado. Ele estava trêmulo, o sorriso se apagando lentamente. E então, com um movimento rápido, ele gritou: Você não pode acreditar nela! Ela está tentando nos manipular. Mas Paulo ficou sem palavras e por um momento a atmosfera tornou-se densa, como se todos estivessem em um limbo. A tensão na multidão crescia e uma onda de pânico tomou conta deles. Então ocorreu uma explosão. O barulho ecoou por todo o parque, tão próximo que o chão tremeu debaixo de seus pés. A fumaça subiu, escondendo rostos e corpos. Na confusão, uma sombra se moveu. E o último olhar que Gabriela teve de Paulo foi um grito de desespero e impotência. Com a adrenalina disparada, ela agarrou a mão de Benício e puxou-o com força. O desejo de escapar atravessando seu ser, enquanto a fumaça ameaçava engoli-los. Vamos, agora! Mas algo de muito errado estava à espreita. Um sentimento profundo de traição e de desespero. O que Paulo havia realmente escondido? A última visão que teve dele antes de desaparecer na fumaça foi a de um homem apavorado. E a verdade começava a ser tormentosa. Agora, mais do que nunca, Gabriela sabia que o que estava no caminho delas era muito maior do que esperavam. Os laços estavam se rompendo. O que mais esse dia ainda revelaria? A verdade esmagadora do que Paulo havia feito ainda pairava no ar. Uma nova reviravolta, uma nova ameaça. Tudo ainda estava por vir. O caos tomou conta do parque. A fumaça subia e o eco da explosão ainda reverberava nos ouvidos de todos.
Gabriela segurou Benício com força, enquanto seus olhos buscavam a irmã Marcela. O pânico estava estampado em seus rostos. Precisamos sair daqui! Miguel gritou, puxando Benício para longe daquela confusão, enquanto os gritos de terror se misturavam. O espaço parecia comprimido uma prisão. Marcela! Gabriela gritou, seu coração disparando. O chão tremia sob os pés. A dor da confusão e do medo a sufocava. Ela se dirigiu à irmã, que estava de joelhos, com as mãos sobre o que parecia ser um ferimento. Não, não, não! A desolação a tomou. O que mais poderia acontecer? Estou bem, só uma contusão. Marcela respondeu, mas a expressão em seu rosto dizia o contrário. Gabriela se lançou para ajudá-la, seu corpo tremendo de tensão. Vamos, precisamos ir agora! A voz de Paulo cortou o ar, mas Gabriela nem olhou para ele. O homem que uma vez amou já não existia ali. Era um estranho no meio daquela tempestade. Não temos tempo para isso. A sirene zunia ao redor, cada vez mais próxima. O medo havia tomado conta de tudo. Aqueles homens não vão parar até conseguir o que querem, disse Miguel. Seu olhar para Gabriela e Benício era de pura preocupação. As palavras dele pulsavam na cabeça dela, como um lembrete urgente. E o que você sugeriria? Beatriz gritou, a ex-mulher de Paulo, parecendo mais uma sombra, seu olhar perdido entre a multidão fugindo. O verdadeiro significado do desafio crescia. Primeiro, precisamos nos reunir. Miguel forçou enquanto o grupo tentava se organizar. Estamos todos na mira. Se não formos estratégicos, não teremos chance. O senso de urgência estava ali, mas a dor e a confusão ainda giravam no fundo. Gabriela olhou para sua mãe, Renata, e sentiu o peso das revelações. Como você pôde nos deixar assim? Ela não esperava uma resposta. Renata, com um olhar de dor, não respondeu. O que mais havia para dizer quando tudo estava prestes a se desmoronar? Eu só, disse Renata, a voz falhando. E a tensão estava tão alta que parecia que tudo ficaria em um silêncio eterno. Mas não havia tempo. Uma figura apareceu através da fumaça. Era Carla. Apenas sigam-me. Ela gesticulou, ainda provocando olhares de descrença. Mas havia uma determinação que não poderia mais ser ignorada. Estão vindo! Precisamos sair e eu sei o caminho! Você está do lado de quem? Paulo disparou, mas Carla parecia ter um plano, um rumo a seguir. A premonição de que poderia haver mais traições ainda pairava no ar. Eu só quero que você proteja seu filho e a verdade antes que seja tarde demais. Carla disse, sua voz possuía um misto de urgência e arrependimento. As palavras dela pareciam verdadeiras, mas tudo o que queriam era escapar. Quando todos começaram a correr, as sombras da dúvida e do medo os seguiam. Vamos! Gritou Miguel, puxando todos para um caminho que levava para o fundo do parque, na direção das árvores. Mas a confusão na mente de Gabriela não se acalmava. Será que isso era mesmo o fim? Tantas verdades expostas, tantas vidas à deriva. Então, em um momento de desespero, ela virou-se para Marcela e Benício. Espero que possamos encontrar um jeito, juntas, de consertar tudo isso. O olhar dela de esperança soou como um eco em meio ao desespero. O caminho se estreitou e o último grito de Paulo ecoou. Esperem! Não se esqueçam do que está em jogo! E naquele instante,
Gabriela percebeu que as peças em suas mãos ainda não se encaixavam totalmente. Mas havia um fogo dentro dela. Uma centelha de luta que nunca se apagaria. A cena estava se desenrolando. O futuro era incerto. Mas a determinação estava ali, girando como uma faísca. Então, um mistério ainda pairava no ar. O que mais? Paulo estava escondendo? Para onde aquele caminho os levaria no final das contas? Essa história não acabava aqui. Era apenas o começo. Ei, antes de encerrarmos, preciso que você preste muita atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. O que vem por aí vai te surpreender. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e fazer com que mais pessoas descubram essa trama incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Cada ação sua conta muito. Vamos juntos nessa!